O Flamengo usava e usa. Ele é treinador do Corinthians, avaliando o melhor elenco do Brasil. Mas ele também falou da forma que ele gostaria de jogar no Corinthians e não conseguiu fazer nada. A responsa agora é dele. A responsa agora é dele para uma decisão dia 28. E ele fala claramente, eu preciso montar meu time para esse jogo dia 28. Ele sabe o tamanho do jogo. Sabe qual que é a pergunta que eles fazem? Desculpa, Paulo. Assim, na semana de um Flamengo e Palmeiras, qual a pergunta que eles fazem é: quem tem os melhores jogadores no geral? Eu. Quem vai ter mais a bola? Eu. Quem tem mais condição de fazer mal ao adversário com bola? Eu. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Então... Salve, salve nação, saudações rubro-negras, mais um vídeo top, é a Supercopa do Brasil, Flamengo e Palmeiras. Separei para você aqui um trechinho do Linha de Passe, vamos ver aí o que os comentaristas falaram deste jogão que vai acontecer sábado às 4h30 da tarde. Primeiramente, quero agradecer a todos vocês que entraram no último vídeo, que me ajudaram demais. Eu realmente estava pensando em parar com o canal e com a mensagem que vocês me mandaram, isso me deu um gás, isso me deu uma motivação a mais e vale a pena continuar com o canal aqui porque, cara, vocês gostam do meu trabalho, né? Eu me senti importante, então não vou parar. Vou continuar, por mais que esteja ruim, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar a luta, né, galera? Pois é, nada é fácil, né? Nada vem de graça, tudo tem seu preço. E a gente está pagando um preço aqui, não sei o motivo, já expliquei no último vídeo. E lá no último vídeo vocês comentaram demais e tô aqui para agradecer do fundo do coração. Tô até emocionado porque... Ai, cara, vocês me deram um gás e vou continuar aqui com o nosso canal, tá bom? Os créditos de vídeo são da ESPN Brasil. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da ESPN como crédito. Simbora, Mengão, seremos campeões. Vamos lá. O primeiro deles será Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras. Afinal de contas, nós teremos no próximo sábado a decisão da Supercopa do Brasil. Aí um jogo pra valer, né? Com dois dos times mais importantes do futebol brasileiro recentemente. Passaremos por outras equipes também, o início do Campeonato Mineiro, o Corinthians, que vai bem dentro de casa e vai muito mal fora de casa, o São Paulo, que foi elogiado por um jogador do São Paulo mesmo, pelo Caleri, que disse ser esse o elenco que tem mais a cara do Rogério. Tem bastante coisa pra gente comentar. Estamos chegando, contando com a sua participação. Linha de Passe é a nossa hashtag. Pedro Ivo, Vitor Birner, Paulo Calçade e Leonardo Bertozzi, os outros participantes nesta noite de segunda-feira. Antes de mais nada, vamos ouvir os treinadores envolvidos na super decisão da Supercopa do Brasil. Bora. Abel Ferreira, Vitor Pereira, os portugueses, falando sobre o que pode vir por aí ao longo desta semana. Afinal de contas, eles têm cada um mais um jogo antes da disputa do jogo, que é o jogo para valer do próximo sábado. Conheço bem quem está do outro lado, não é? Antes de eu ser treinador ele já era, não é? Portanto vai ser surpresa, não é? Vamos ver, como eu te disse, jogo a jogo, perceber como é que está a nossa equipa, perceber como é que vamos recuperar deste jogo, perceber que daqui a 2 dias temos jogo outra vez, que temos que jogar para ganhar ponto e vamos escolher aqueles, como disse, que eles estiverem melhores para nos garantir, ou pelo menos para lutar pela vitória, que é isso que fazemos. Não sabemos que vamos ganhar, mas vamos lutar sempre para ganhar no próximo jogo. E depois faz-me fazer outra vez essa pergunta e eu vou dizer, mas vou deixar isso em aberto, ainda não sei. Logicamente vocês são todos inteligentes, não poderá haver aqui duas dúvidas, 3, não mais que isso. Essa é uma semana importante para nós porque uma final aproxima-se, não é? E nós vamos ter que a preparar bem, não é? Que a preparar bem. Próximo jogo provavelmente um misto, provavelmente alguns da primeira equipa, alguns da equipa abaixo da nossa, porque nós acreditamos neles também. Então, assim, o Vitor Pereira já admite que vai botar, evidentemente, uma equipe alternativa no meio dessa semana, mirando o time um pouco mais fresco, menos cansado, no jogo do próximo sábado. O Abel Ferreira brincou com as palavras e disse, não vou revelar, mas dificilmente, até pelo fato dele ter criticado, e é assunto para daqui a pouco, o jogo ter sido antecipado do domingo para o sábado, dificilmente ele vai usar uma formação titular no Campeonato Paulista, à espera de um jogo que é jogo mesmo, né, Leonardo Bertozzi? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes.
não há nenhum motivo para o Abel querer dar alguma vantagem competitiva ao Vitor Pereira e ao Flamengo na decisão de sábado, né? Para o Palmeiras, esse é o jogo mais importante, até que os clássicos da primeira fase do Campeonato Paulista, na minha opinião. Você pode argumentar que na reta final do Campeonato Paulista você vai ter jogos ali mais importantes, mas esse certamente entre janeiro, fevereiro, março é o jogo que vale mais para o Palmeiras, é a primeira taça da temporada. Flamengo e Palmeiras se tornou o confronto dos times mais vitoriosos e melhor geridos do Brasil nos últimos anos, então é um jogo que não define a temporada, mas te dá um impulso muito bom para o que vem a seguir. Então, se na cabeça do Vitor tá ter o time em melhor condição física no fim de semana, não vejo por que o Abel faria diferente. São dois times em estágios diferentes, de montagem de elenco, mas também de tempo de trabalho que joga a favor dele, Abel. Então, não consigo imaginar que o time de sábado seja minimamente parecido com o time que vai jogar no meio da semana. O Vitor já adiantou isso, mas assim, sabendo do quanto o Abel é competitivo também e do quanto ele não considera esse jogo um jogo menos importante, eu não acho que ele vai... E assim, ele vai escalar um time, claro, pensando em ganhar o jogo no meio da semana, mas o time do fim da semana é diferente, sem dúvida. Por aí, né, Vitor Birner? Tudo bem, Paulo? Tudo bem. Boa noite a você, ao Léo, ao Pedro, professor Calçade, que hoje ocupa a cadeira que normalmente Jean Oddi ocupa. Boa noite ao Jean. Boa noite ao Jean. Continua em férias, impressionante. Impressionante. Fotos Vou artísticas. pular a parte aqui das férias do Jean. Eu queria aprender com ele a abordagem. Como é que ele canta, todo pessoal. Ele é o nosso influencer aqui, mas vamos falar do jogo, que é o que interessa. Fenômeno. Isso, vamos. Eu estou com muita curiosidade para entender como os técnicos vão montar suas equipes, porque se, como disse o Léo, o Abel tem um trabalho mais longevo e mais conhecimento dos jogadores e, portanto, até por ter mais tempo com eles, mais possibilidades, o Vitor Pereira tem mais possibilidades por ter mais jogadores, por ter mais fartura de características, de formas de montar. Uma coisa eu não tenho muita dúvida, o Flamengo vai querer a bola e o Palmeiras não vai se incomodar com isso. Isso para mim parece a coisa mais previsível, se é que tem alguma coisa previsível, num jogo de início de temporada, quando os times ainda estão sendo montados. Aí eu vou para o segundo aspecto. Que Palmeiras sem a bola? Porque se o técnico olhar o que aconteceu até agora na temporada, saiu o Endrick, especificamente nesse jogo, o Endrick continua jogando no estadual, vai ganhando rodagem, o Rony volta a ser o centroavante, o Dudu joga de um lado e ele fecha o outro lado do campo, talvez com o Mike e Marcos Rocha. O Mike está voltando a treinar essa semana, né? Lado direito do Palmeiras, lado esquerdo, Arrascaeta, Gerson muito forte do Flamengo, fecha ali. Se for o Ayrton Lucas, um corredor muito forte também. Mais ainda. Que faz o Vitor Pereira? Dá os lados do campo para o Palmeiras? Não dá. Se não dá os lados do campo, ou ele manda o Gabigol voltar mais do que antes, ou ele manda o Arrascaeta voltar, que é difícil, empurra o Gerson para a esquerda, uma movimentação arriscada, ou ele tira um dos três jogadores de frente, ou o Gabigol, ou o Arrascaeta, ou o Pedro, e coloca alguém para fechar o lado do campo, ou, de repente, mais um jogador pelo meio, e abre o Gerson. A gente vai ter muita dúvida até o dia do jogo, porque... Ele não vai querer isso pra cabeça dele, não. Imagina. É um duelo tático. Ah, não, isso que ele não quer perder o jogo. É um duelo tático, para mim, interessantíssimo. Porque talvez até o Abel queira manter o Endrick, talvez tudo que eu falei aqui não aconteça. Não dá para saber. É o primeiro momento do campeonato, da temporada que a gente tem riqueza, pelo menos de possibilidades de futebol. Eu acho que essa semana até o jogo vai ser muito intenso e o jogo vai ser muito, muito, muito pegado, porque é a maior rivalidade quando a gente fala de técnica de futebol da América do Sul nos últimos anos. A gente pode se basear no que as duas equipes fizeram até aqui nesse princípio de temporada para imaginar alguma coisa que envolva esse jogo, Paulo Calçade? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Boa noite para você que nos assiste. Assim, vem um Palmeiras que você conhece e é muito mais fácil entender o Palmeiras de hoje porque ele parte de algo que todos sabem a forma de jogar, como pensa o treinador. E no Flamengo, claro, são os mesmos jogadores, mas tem um treinador novo e que alterou um pouquinho a maneira de jogar, de o time se comportar, principalmente sem a bola. E criticou a maneira do Flamengo jogar no ano sempre, passado. E deixava isso claro, como treinador do Corinthians.
E você tem uma escola de treinadores que entram no adversário profundamente para analisar e para criar para suas equipes as propostas de jogo. Eles mergulham no adversário, né? Isso vale tanto para o Abel quanto para o Vitor Pereira. Mas cada um tem um tipo de problema. O Flamengo, o Vitor Pereira é uma novidade dentro de um elenco que é praticamente o mesmo, mas com o Gerson, que já estava lá no passado, mas ele tem que fazer uma função ali de um segundo volante e tal. Não é um meio de campo marcador, meio de campo acostumado a fazer isso. Mas tinha o Everton Ribeiro na temporada passada, também pelo centro, não é? O Arrascaeta hoje não é aquele jogador totalmente livre, ainda mais num jogo como o de sábado. Você deixa o Arrascaeta, não precisa pegar ninguém, só fica para o momento com a bola. Não pode fazer isso, porque tem o Palmeiras pela frente. O que eu vejo é que a gente acaba transferindo para esse jogo, nós mesmos, muito mais do que talvez ele mereça. Por quê? Porque a ausência no país de algo que possa ser chamado de futebol profissional em janeiro, fevereiro e março, ela grita tanto que quando a gente tem um jogo desse, você fala, peraí, vamos canalizar para ele, porque é o jogo, e é mesmo. São dois treinadores portugueses, um de uma geração mais adiantada, o outro é mais jovem, que é ganhador, que é o Abel. São duas equipes que dividem os maiores orçamentos do futebol brasileiro. São as equipes que disputam títulos. Você vai encontrar Palmeiras, vai encontrar Flamengo, sempre ali nas fases mais agudas, decidindo campeonatos. Então tem muita coisa nessa partida. Não, é um jogo sensacional, por esse ponto de vista. E vale muito um ganhar do outro. Isso não é uma vitória que não tem peso. Ela tem mais peso, já falou sobre isso em outras oportunidades, do que ganhar o estadual. E a derrota pesa também, né? O estadual, assim, nós vamos ver se pesa ou não quando chegar a final. Palmeiras e Corinthians tem um peso. Palmeiras e São Paulo tem outro, o Santos já é outro peso. Fluminense e Flamengo é outra coisa. Se for Fluminense e Botafogo, hoje é diferente. O Flamengo e Botafogo. Então, este jogo é enorme e a gente transfere. Agora, o Palmeiras tem problemas. O Endrick, só falta cornetar o Endrick agora, né? Com 16 anos de idade, né? Não sei não, 16 anos. Paciência. É natural que ele precisa de um desenvolvimento. Agora, será que o Abel vai bancar para o Clássico? Vai usar um quarto homem? Agora, quem é esse quarto jogador? Era o Scarpa? Não está. Quem é, até agora foi visto este quarto jogador no meio de campo, tirando um atacante? Isso vai surgir no Palmeiras para este confronto sem a certeza de que vai dar certo. Isso é verdade. Qualquer nome escolhido, Tabata, Tuesta, certeza que vai funcionar? E o Vitor Pereira tem um time que o Abel está ali, está decupando, né? Jogadores muito agrupados por dentro. O Flamengo sempre gostou de jogar assim. Onde o Palmeiras tem uma carência hoje. As beiradas são mais para os laterais, eventualmente para o Gabigol, um pouquinho para o Arrascaeta, mas você não está falando de jogadores de confronto. Então, tem muitos detalhes aí que podem mover a escalação de um e de outro. Daí a riqueza do jogo. Exato. Eu acho, assim, eu estou olhando com uma esperança, tomara que pelo menos 50% da nossa esperança esse jogo consiga nos entregar, Paulo, porque não está fácil, cara. Não é mole não. Mas eu concordo com o Calçade. Nós mesmos despejamos uma expectativa nesse jogo que talvez dentro de um calendário diferente não haveria. Você levanta a mão pro céu. Tem uma... Tudo bem, Paulo, boa noite. Léo, Calça, Birne, o fã de esporte com a gente. Tem uma dose de carência nossa aí, né? Porque a gente é obrigado... Vocês da imprensa, né? Vocês da imprensa. Não você, mas nós da imprensa. Vocês. Você ainda acha estadual maior que a Supercopa? Você está aqui desde o início do programa tentando me espetar com essa, mas hoje eu não vou morder essa isca. Não agora. Não, só acho que depende do contexto. Algumas partidas do estadual tem peso. A partida de ontem, por exemplo, que você achou uma exibição maravilhosa de São Paulo, tem peso. Não achei. As pessoas assistiram ali de passe ontem, elas porque eu ouvi muito que foi ótimo São Paulo. Tem peso, tem um protesto, tem uma vitória que não veio, tem a Leila que em algum momento vai ter que se movimentar com a situação de reforço, tem a Abel falando, tem peso. Tem jogos que tem peso. O campeonato estadual como todo ele precisa ser repensado. A gente está aqui dia 23 de janeiro, já tem estadual rolando há 2 semanas, a gente está aqui numa carência, a gente consegue hoje começar um linha se debruçando sobre o que o Palmeiras pode fazer,
o que o Flamengo vai fazer. Agora, o que eu acho é que quem vai se movimentar em alterar algo que fuja do básico ali que está no nosso imaginário é o Palmeiras. Eu não vejo o Flamengo se movimentando. Eu acho que o Flamengo tem muito sólido o que ele quer. Tem o Thiago Maia com o Gerson, Arrascaeta com o Everton. Eu não tenho essa certeza. Pedro e Gabriel. Eu acho que sim, porque quando ele olha para o outro lado, e não é simplesmente por convicção do Vitor, quando ele olha para o outro lado, a gente está observando o que é esse Palmeiras. Se ele tivesse o João Gomes, ele poderia até pensar, a gente observa o Palmeiras 2023. O Palmeiras 2023 não engrena. Não tem jogo com bola ainda. Não causa uma preocupação para você virar e falar, será que Thiago e Gerson sustentam? Sustentam. Com 2 linhas de 4 contra esse Palmeiras, eu acho que sustenta. Eu acho que quem vai se movimentar a partir do adversário é o Abel. E ontem ele começa a responder, a gente tenta sempre ler alguma coisa do que o Abel escapa em coletiva. Ele não quer dizer o que ele vai fazer meio de semana, acho que ele não quer nem dizer o que ele vai fazer para o final de semana contra o sábado. Acho que ele vai mudar, acho que tem uma chance sim de movimentar, tentar uma bola de segurança com o Rony centralizado, alguém fazendo um corredor, porque deve ter menos a bola e vai na sua formação que é mais fácil de funcionar. Lembrando que ele já tem um pouco menos de pegada por dentro, então sim, só que ele precisa... pode aumentar a pegada pelo lado para compensar um pouquinho. Ele precisa se preocupar em ajustar o que não vem funcionando. O Flamengo, independentemente do recorte ser contra adversários muito frágeis, tem algo funcionando, tem uma linha de 4 que contra o adversário que não está conseguindo jogar nessa temporada pode sustentar, e eu não acho que o Vitor, nesse momento, passa pelo que a gente fala de saber chegar, aquela brincadeira que a gente já falou, de não vou pintar. Ele não vai chegar no Palmeiras e Flamengo depois de tudo que ele testou em 2 semanas. Eu vou sacar o jogador X aqui. Eu tô curioso com isso, porque você está dizendo uma coisa e quando eu falei sobre essa hipótese, não sei se ele vai fazer ou não, o Léo e o Calçade imediatamente reagiram. Ele não vai fazer isso. Eu também. Eu acho. Eu só não reagi. Pode fazer isso? Mas eu acho. Não, Ele poderia em outra circunstância. Isso Mas você acha que ele não pode fazer isso? Em outra circunstância, Pro bem do poderia. trabalho dele no médio e longo prazo? Sim, eu acho que a gente tem que ir devagar aí, pelo seguinte. Este Flamengo que encara Palmeiras e está sendo trabalhado para o Mundial, você tem que olhar quais são aquelas marcas da temporada. Você pega ali no mapa da tua temporada, bota uma bandeirinha Mundial e tem uma bandeirinha de preparação, super importante vencer, não é só preparação, que é a Supercopa. Então o Flamengo tem 2. O Palmeiras começa trabalhando a temporada, tem uma bandeirinha Supercopa contra o Flamengo. Opa, esse é o objetivo. Então, o Abel conduziu o time, na minha visão, esta é uma primeiro que é uma pré-temporada diferente. A pré-temporada do Palmeiras no ano passado é diferente desta. Por quê? Porque a do ano passado foi pré-temporada para disputar o Mundial rapidamente. Isso foi muito bem executado. Bem executada. Sim. Porém, muita gente deve estar perguntando, mas por que não repetir a mesma pré-temporada? Porque ela também tem um peso no restante. Sim. Você toma decisões que vão interferir nos outros meses. O próprio Abel falou então, sobre isso. não é simples, assim, a mesma receita para situações diferentes. E o Flamengo tem a Recopa ainda. Tem Esse recorte. Recopa, A terceira tem bandeirinha. esta Supercopa e tem O Mundial. o Mundial que, para o rubro-negro, para É uma todos... bandeira de todo tamanho. É uma ali. bandeira enorme. Agora, o Vitor Pereira, depois destas 3 primeiras intervenções no clube novo, treinador novo, com jogadores que ele só conhecia enfrentando, será este o Flamengo? Aí entra a tua pergunta. Ele está preparando um Flamengo... Mas esse é um outro debate, eu acho. É outro debate. É um Flamengo para estas demandas iniciais e talvez exista um outro Flamengo um pouquinho mais para frente. Porque é uma semana, só para complementar, para a longa há temporada. uma semana, quando ele era questionado, depois do jogo contra a Portuguesa, se eu não me engano, ele fala, eu estou montando meu time para o dia 28. Eu preciso montar um time para o dia 28. Então, é uma demanda inicial. Eu até entendo quando você levanta a hipótese de que pode trocar, pode fazer, pode pensar numa alternativa, mas aí eu estou com Eu só estou me baseando naquilo que ele falou ano passado sobre a forma como sobre a escalação que o Flamengo usava e usa. Ele é treinador do Corinthians avaliando o melhor elenco do Brasil. Mas ele também falou da forma que ele gostaria de jogar no Corinthians e não conseguiu fazer nada. A resposta agora é dele. A resposta agora é dele para uma decisão do dia 28. E ele fala claramente, eu preciso montar meu time para esse jogo dia 28. Ele sabe o tamanho do jogo. Sabe qual que é a pergunta que eles fazem? Desculpa, Paulo. Assim, na semana de um Flamengo e Palmeiras, qual a pergunta que eles fazem é: quem tem os melhores jogadores no geral? Eu. Quem vai ter mais a bola? Eu. Quem tem mais condição de fazer mal ao adversário com bola? Eu. Eu ia te perguntar isso. Eu ia te perguntar justamente isso. Então, assim, e sem a bola? Por tudo que vocês acabaram de expor, é mais fácil imaginar
o Palmeiras se montando de acordo com o Flamengo do que vice-versa. Eu não consigo pensar de outro jeito. E não é assim... Quem muda é o Palmeiras. E não é problema nenhum pro Palmeiras. Não, até né? porque... E o Palmeiras faz bem isso e vem conquistando muito do que conquistou por conta disso. O Palmeiras ganha uma Libertadores se adaptando para um jogo contra o Flamengo. Ele ganha uma Libertadores sobre o Flamengo. Eu quero, já que você colocou nesses termos, eu vou falar a mesma coisa noutros termos. Quem está mais pronto, o Palmeiras para usar eventuais espaços que o Flamengo usualmente deixa ou o Flamengo para usar os espaços que o Palmeiras raramente deixa? O Palmeiras atual, ele está pronto? Porque quem utilizava... Não, ele não está pronto. É que mas assim, eu acho que a formação que a gente considera ideal do Flamengo é a melhor para tentar abrir os espaços que o Palmeiras não facilita. Dúvida. Esse que é o ponto. Esse time está preparado para fazer um perde-pressiona eficiente, tentar roubar a bola, até para não deixar realmente esses espaços. Acho que esse que é o desafio da semana do Vitor. Não mexer no time, mas fazer com que esse time seja um time capaz de não deixar explodir lá atrás. Só que é o seguinte, né? O diálogo do Vitor Pereira com o Flamengo é um, do Abel é outro. Com o Palmeiras, e eu não estou falando de questões técnicas, eu estou falando daquilo que o treinador entende como ideal do futebol. Você tem um elenco totalmente afinado com o seu treinador, que é o Palmeiras, e outro elenco tentando se modificar. E o início, porque é um início que mexe em cada um. Mexe no Arrascaeta. Arrascaeta era o cara... Voltamos a Dorival. O que era o Dorival? O melhor do Arrascaeta. Onde é que eu encontro? Dessa forma aqui. Gabigol. Conseguiu convencer o Gabigol a jogar de outra maneira e tirou... E o Gabigol deu declarações falando, eu estou jogando melhor. Então ele comprou aquela ideia, ele foi convencido pelo treinador e acreditou que aquilo melhorou o jogo dele. Embora o jogo que o Gabigol entende ter melhorado, levou o Pedro para a seleção brasileira para a Copa do Mundo. E não o Gabigol. Eu não sei, lá dentro, como é a conversa. Se tem conversa, se não tem, qual é o nível do Vitor Pereira, porque é diferente. Os jogadores do Corinthians, isso ninguém esconde. Não tinha muita conversa. Isso todo mundo... Se o cara passa na coletiva, você fala do Sol, ele fala do Vitor Pereira. O clima tá legal. O campo tá molhado, ele fala, mas o Vitor Pereira... Então, o Corinthians... Os jogadores do Corinthians fazem de um jeito para não voltar. Né? Para não com eles lá, nunca mais. Não sei qual é a reação do Flamengo. O Flamengo tem jogadores que estão dispostos a mudar, a serem convencidos. É só o início. Então, o Vitor Pereira também tem um início que ele precisa entender para extrair o máximo sem gerar muito desconforto. Porque não é um elenco fácil. Ele é um elenco magnífico, mas é jogador muito grande. E a sintonia está sendo construída. Vai sendo construída. Cara, eles vão mudar de assunto aqui agora e a gente também, né? A gente vai falar aqui um pouquinho sobre que programa espetacular, né, cara? Dá vontade de continuar assistindo, né? Só que eles vão falar agora, galera, em seguida, do jogo que já passou entre Palmeiras e São Paulo, por isso que a gente corta por aqui. Você percebeu que a imprensa está ansiosa por esse jogo? Porque assim, é como eles falaram, né? Mês de janeiro, fevereiro e março só tem estaduais. E quando tem um jogo grande desse tamanho, cara, entre Flamengo e Palmeiras, com essa rivalidade atual, com essa briga por poderes, né, financeiros, e essa disputa que vem tendo entre Flamengo e Palmeiras na Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, essa rivalidade está cada vez maior. Isso é legal para o espetáculo, né? Esperamos um grande jogo no sábado. Tenho certeza que será um grande jogo como foi aquele de 2021, onde fomos campeões em cima do Palmeiras. Só que antes temos o Bangu pela frente, é isso mesmo. Nesta terça-feira temos o Bangu e o Flamengo vai jogar com time reserva, um mistão reserva e o Lohan vai estrear. Galera, Rodrigo Caio vai voltar a jogar. Cara, teremos belas novidades neste jogo contra o Bangu. Espero que seja um bom jogo, né, de assistir. Espero que o Flamengo vença. O placar não importa. Espero que seja um bom jogo e que o nosso Flamengo possa vencer o jogo e possa descansar os titulares pensando em pegar o Palmeiras na Supercopa do Brasil, sabadão, 4h30 da tarde. Você já deixou o seu palpite aqui nos comentários? De quanto você acha que o nosso Flamengo vence o Palmeiras? Comente. Beleza? É isso aí. Eu vou dar o meu palpite lá para quinta, sexta-feira. Tá bom, galera? Tamo juntos.
Não se esqueça, deixa o sininho ativado, deixa o like, se inscreva no canal se você é Mengão, tá bom? Saudações rubro-negras. Fui!